E é aqui que entra o que eu quero compartilhar com vocês. E é esse o título da ministração. Calma, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Calma. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Salmos, o capítulo é o 40. Não é uma história que eu vou contar. Não é uma pregação expositiva que eu vou fazer. Mas é a aplicação prática de um texto na nossa vida. Essa palavra é para aqueles que não sabem esperar. Essa palavra é para aqueles que querem aprender a esperar. Mas ela é também para aqueles que estão esperando e não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Essa palavra é para cada um de nós. Porque por mais que saibamos ou não esperar, é muito difícil. É muito difícil esperar, mesmo sabendo que Ele é fiel e poderoso para fazer e nos esconder. E são apenas 2, na verdade 3 versículos, o começo do terceiro. Salmos 40, versículos 1, 2 e 3, a primeira parte. E o texto diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. A Grace falou e ela orou aqui sobre estarmos firmados. E esse texto fala sobre isso também. E a gente tem o costume de ler salmos às vezes de uma maneira muito atabalhoada, muito batida. A gente pega e lê numa tacada só e a gente não se atenta a alguns detalhes do texto. Porque a gente quer ler, quer ouvir, quer sentir aquilo que nos agrada. Aquilo que vai de encontro ao nosso coração, mas segundo a nossa própria vontade. Não se atentando ao passo a passo àquilo que Jesus e Deus nos mostra como um caminho para chegar lá. Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai. O texto deixa isso muito claro. De Gênesis a Apocalipse, Deus deixa isso muito claro. Ele sempre ouviu o clamor do seu povo. Mas há um passo que antecede a Ele ouvir o clamor, e o texto nos explica isso. Veja que Ele fala: esperei com paciência no Senhor. E só então Ele ouviu o clamor. Se nós trocássemos a maneira que foi escrita, a gente poderia ler talvez: o Senhor ouviu o meu clamor, enquanto esperei nele com paciência. Mas esperar é muito difícil. Quando essas circunstâncias que nos afligem vêm, quando esse problema que o Bafumi relatou aqui bate a sua porta, quando a ansiedade corrói o seu coração, quando você começa a clamar a Deus por ajuda, por auxílio, às vezes a gente se esquece que nós temos que esperar. Há um texto que diz assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Perceba, você tem que se aquietar. Você tem que saber o seu lugar na sua relação com Deus. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, gente. Glória a Deus. E o próprio Salmos também vai falar sobre isso. Salmos 27, 14. Já destrinchando o texto no versículo 1. Esperar no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera
pois, no Senhor. É difícil, mas perceba que ele fala, espera no Senhor. E no mesmo momento que ele fala, espera no Senhor, ele fala, olha, se anima. Se anima. Porque se você espera nele, ele fortalece o teu coração. E enquanto o seu coração é fortalecido, essa ansiedade que o corrói é lançada de lado. Esse medo se perde. Porque vivemos uma relação com um Deus que é um Deus de amor. E a sua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Cada versículo, cada texto, nos mostra, nos aponta, nos dá armas para lidar com circunstâncias, com situações difíceis. Que nos permitem chegar além do medo, além da ansiedade, além do problema, além da dificuldade. E aqui, todos, sem exceção, passam por problemas. Seria muito bom conhecer alguém e poder apontar o dedo e falar, olha, este irmão não passa por problemas, mas ele nos acompanha dia após dia. Nós lutamos uma batalha, uma guerra contra um inimigo que é real. A palavra diz que não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades. Há uma guerra acima das nossas cabeças. E o nosso inimigo luta com todas as forças para nos afastar do nosso Deus. Porque como vocês bem sabem, ele veio para matar, roubar e destruir. E não podemos ignorar os seus ardis, os seus desígnios. Porque quando damos margem para o agir dele, impedimos o agir de Deus. Nós mesmos temos a condição de impedir o agir de Deus. E é por isso que ele fala, aquieta-te, espera, anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. E ele continua, espera, pois, no Senhor. Só há um caminho. E ele passa por esperar. O fator tempo é algo que mexe com o homem. É algo que mexe com a nossa cabeça, com a nossa forma de olhar e encarar as circunstâncias. Porque vivemos numa geração talvez a mais imediatista de todas elas. Uma geração que num clique envia uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo. E nós queremos que os nossos problemas se resolvam da mesma forma. Num clique. Num piscar de olhos. Mas quando vivemos com Deus e servimos a um Deus poderoso que é o nosso Deus, que nos fez promessas, Ele quer nos lembrar que todas as promessas passam pelo teste do tempo. Lembre-se do texto de Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus e na terra. Tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Deus deixa muito claro isso. Quem quer viver comigo tem que aprender a esperar. Eu estarei com ele? Sim. Esconderei ele no meu tabernáculo? Sim. Ouvirei o clamor dele? Sim. Mas temos que esperar. E esperar com paciência, diz o texto. E aqui eu já trago mais um outro texto para vocês, Romanos 8, 24. O texto diz assim, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não podemos mais ver a Jesus de frente a frente.
Esse foi um privilégio daqueles que viveram o seu tempo. Mas Ele hoje habita no meu e no seu coração, por meio do seu Espírito Santo. E é através dele que devemos aprender a esperar. Porque não conseguimos ver a solução para o meu problema. Não conseguimos enxergar adiante daquela circunstância. Só conseguimos esperar por uma solução que não vemos. E é justamente aí que reside o fato. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É o que Paulo diz aos Romanos. É o que Paulo deixou para nós. Mas o texto continua. E ele fala que, esperando com paciência no Senhor, Ele se inclinaria para nós. E o Salmo 55:1 diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Percebam que, para que Ele incline os ouvidos a você, é necessário que você abra a boca e ore a Ele. É necessário que você suplique a Ele, diga a Ele aquilo que você precisa, aquilo que você espera. Ele é um Deus onisciente? Sim, Ele é. Ele é onipotente também. Ele poderia fazer mesmo se não fizéssemos, se não falássemos, poderia. O texto diz que antes mesmo que a palavra saísse da nossa boca, Ele bem o sabe. E essa é a mais absoluta verdade. Mas ainda assim, Ele quer de nós um passo de fé. Ele quer de nós que abramos a boca e dissemos: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Jesus, escuta a minha oração. Permita-me esperar em Ti, me animar em Ti, enquanto a solução para o meu problema não vem. E então, o versículo 1 diz que Ele ouve o meu clamor e o seu clamor. Jeremias 33:3 é um texto conhecido. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Para que Ele incline os ouvidos dele a você. Para que Ele escute o seu clamor, é necessário que haja um clamor. Mais uma vez, Ele é onipotente e onisciente. Mas Ele quer de nós uma decisão, um passo de fé. É necessário que você clame a Ele. Que você diga de maneira clara aquilo que você espera, aquilo que você quer. Aquilo que você imagina que talvez seja a solução para o teu problema. Muito embora a solução venha dEle. Mas é necessário que clamemos. É necessário que oremos. Porque esse esperar, este processo de esperar com paciência, não basta apenas que fiquemos sentados esperando. Não é assim que funciona. Eu acredito que vocês imaginam que não seja assim que funciona. É necessário fazer algo enquanto esperamos. Orar e clamar. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. É o que diz a palavra. Se não oramos, se temos preguiça de orar, se quando nos deitamos na nossa cama, nos limitamos a pegar o nosso celular e atualizar o nosso feed, e ver quais vídeos o YouTube tem te indicado, e eu me incluo aqui, na parte do YouTube especificamente. WhatsApp, notícias. Então, quando vimos tudo, quando nos satisfazemos com tudo, quando o sono bate, já bocejamos 355 vezes. Aí então nos lembramos que talvez deveríamos orar. Mesmo passando por um problema que muitas vezes sequer nos deixa dormir. Mesmo tomados por um medo
que não nos permite pensar. E aí simplesmente fechamos nossos olhos e clamamos da boca para fora: Senhor, obrigado, Senhor isso, Senhor aquilo, e quando apenas percebemos, já estamos dormindo. E aí queremos reclamar com Deus, quando somos incapazes de fazer o básico. Aquilo que Ele nos disse, simplesmente ore, clame, espere, porque aí a partir de então eu posso ouvir o seu clamor e fazer a diferença na sua vida. E é isso que Ele faz, porque é isso que o texto diz a partir do versículo 2. Você esperou com paciência, você orou a Ele, você clamou a Ele, Ele inclinou os seus ouvidos a ti, ouviu o teu clamor, e aí Ele passa a agir, Ele passa a fazer o milagre, Ele passa a te surpreender. E o texto diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Agindo Deus, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o agir sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. E Ele usa esse exemplo do lago horrível, do charco de lodo, mas você troque essas palavras pelo seu problema. E você se lembra de quem é o seu Deus, do que Ele fez por você no primeiro momento. Jesus Cristo morreu por mim e por você, Ele nos salvou. E quando Ele fez isso, Colossenses 1,13 diz muito claro: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, veja que no Antigo Testamento há um parâmetro: olha, você me tirou do lama, você me livrou dos meus inimigos. Agora com Jesus a coisa aumenta, se multiplica. Ele fala: olha, você me tirou da potestade das trevas. Tudo que é problema, tudo que é situação ruim, tudo que te aflige, tudo que te causa ansiedade, está ali na potestade das trevas. E Ele está dizendo: olha, eu te tirei da potestade das trevas e eu te transportei para o reino do meu Filho do seu amor. Ele já fez isso por você. E se Ele já fez isso por você, não há nada que justifique o seu medo ou a sua ansiedade. Só essa nossa cabeça falha, frágil, que teima e insiste em olhar para as circunstâncias, quando acima dela existe um Deus muito mais poderoso. Mas Ele não só nos tirou da potestade das trevas, Ele não só te tirou, me tirou, ou vai nos tirar deste problema a partir do momento em que decidimos esperar nele com paciência. Porque Ele fala também que pôs os meus pés sobre uma rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. No Novo Testamento, a rocha é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha e da sua vida, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lucas 6,48 conta uma história justamente sobre aqueles que estão firmados na rocha. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. Sobre a rocha. Percebam que enquanto estivermos fundados, firmados sobre a rocha, nada nem ninguém pode abalar a minha e a sua fé. E é isso que Ele faz para aqueles que estão dispostos a esperar com paciência nele. Daqueles que se dispõem a orar e a clamar ao seu Deus. O mínimo que se espera. Ele põe o meu e o seu pé sobre a rocha. É lá que devemos estar firmados. Quem é o autor e consumador da sua fé? Da minha se chama Jesus Cristo. E se Ele é da sua também, percebam que não há nada que pode te abalar. E se tivesse parado por aí já seria bom, porque Ele nos tira do nosso problema,
E estando firmados nele, ele fala que nada nem ninguém nos abala. Mas ele continua. Esse é o Deus que servimos, um Deus fiel, que faz muito mais e além daquilo que pensamos ou falamos. Porque ele nos tira do lago horrível e do charco de lodo. Ele põe os meus pés sobre uma rocha, mas ele também firma os meus passos. Na caminhada, ele firma os seus passos. Nessa jornada de espera, enquanto caminhamos pelo caminho que ele preparou, por ser ele próprio o caminho, ele firma os seus passos, para que as suas passadas sejam dignas de alguém que serve a Jesus Cristo. Passadas com firmeza, com convicção, com confiança, com fé, com perseverança e certeza de quem está ao seu lado. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. É Deus, é Jesus quem guia os seus. Ele é o pastor, nós as ovelhas. Lembrem-se que as ovelhas são animais estrábicos, elas não enxergam muito bem. Se não há um pastor para guiá-las no caminho, elas cedo ou tarde se desviarão dele. Esse é o mundo natural, esse é o reino animal, funciona dessa forma. E Deus usa a analogia para nos colocar no mesmo patamar e dizer: olha, sou eu quem te guia, sou eu quem dirijo os teus passos, sou eu quem firma os teus passos. Basta que os seus olhos estejam colocados em mim. Mas ele vai além. Porque ele começa a nos encher. E é curioso, e eu acredito que você já tenha passado por isso. Em algum momento da vida com Deus, você se encontrou cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria. Aquilo te faz buscar mais, aquilo te faz louvar mais. Momentos em que aprendemos mais e mais da vida com Deus, que temos condições de orar pelo próximo e dizer: vai lá, Deus está contigo, continue, e você tem poder para fortalecer o outro. Na nossa caminhada com Deus, vivenciamos momentos assim. Muito embora devessem eles ser a regra, eles acabam sendo a exceção. Estamos constantemente reclamando, murmurando, nos dizendo cansados. Mas Ele quer que aprendamos algo. E Ele mostra isso aqui. E quando estamos cheios dEle, e quando sabemos em quem estamos firmados, e quando lembramos de que Ele nos tirou do reino, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, quando firma os nossos passos e dirige os nossos caminhos, Ele ainda põe um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Você começa a dizer glória a Deus, você começa a louvar a Ele, você começa a santificar o nome dEle, a engrandecer o nome dEle. Porque é aquilo que faremos quando formos aos céus, quando enfim pudermos viver uma vida na eternidade. Glorificaremos, louvaremos ao santo e poderoso nome de Deus. E vejam que a espera também se reflete na promessa que ainda não se cumpriu. Esperamos, ansiamos, aguardamos pela volta daquele que prometeu que um dia voltaria. Devemos esperar por isso. E lá no fim de todas as coisas, Apocalipse 15, 3, diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Este é o cântico que Ele põe na minha e na sua boca.
Um cântico de adoração. Um cântico daqueles que esperaram com paciência. Um cântico daqueles que entenderam que a oração é uma arma poderosa e indispensável para a vida do crente. Um cântico para aqueles que clamam ao seu Deus. Um cântico de gratidão a um Deus que nos tira do lago horrível e do charco de lodo. Um cântico de gratidão ao Deus que nos firma sobre a rocha e guia os nossos passos. Um cântico reconhecendo a soberania daquele que pode tudo em todos, que não encontra limitação. Um Deus que é poderoso para fazer a diferença na minha e na sua vida. Se o louvor quiser voltar. Nessa noite em que o Pai, o Deus, o soberano, nos mostra que em meio às guerras, em meio às batalhas, quer nos colocar no oculto do seu tabernáculo, quer nos esconder debaixo das suas asas, quer ouvir o meu e o seu clamor para poder responder com poder e grande glória. Nessa noite, Ele te lembra o passo a passo, o caminho para que Ele possa fazê-lo. Esperar com paciência no Senhor. E enquanto esperar, orar e clamar a Ele. É só isso que você precisa fazer. Todo medo vai embora, toda ansiedade cai por terra, toda preocupação se esvai. E Ele te dá a oportunidade nesta noite de abrir a boca e orar, de abrir a boca e clamar, mais uma vez, porque o Bafumi já te possibilitou isso hoje aqui. E lembre-se do que eu falei no começo, essa palavra é para aqueles que não sabem esperar, mas ela é também para aqueles que estão aprendendo a esperar, e aqueles que se julgam aptos a esperar. Ela é para cada um, porque Ele quer que você espere com paciência, mas Ele quer que você abra a sua boca hoje. Há poder na oração do justo. E se há um problema que te aflige, se há algo que te trouxe aqui nesta noite e corroeu o seu coração, uma ansiedade, o que vai ser o dia de amanhã, como vai ser o meu negócio, os meus estudos, Ele te convida a orar para Ele, a clamar a Ele, enquanto você espera por Ele. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de mim, e é isso que nós vamos dar a Ele, essa oportunidade.